Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Ana Paula Carvalho, especialista em corte de cabelo, design, estilista, visagista, artista plástica e ainda escritora. Tudo bem com vocês? Este canal é para você que quer se tornar um profissional da beleza, rumo ao seu sucesso e se dedicar com novas técnicas, novos conhecimentos. Então vem comigo que o céu é o limite para você e para mim. Vamos lá! O nosso vídeo hoje é para falar para vocês sobre os cortes retos e desmistificar tudo isso que muita gente tem tanto conceitos, preconceitos e dúvidas. E nós vamos arrasar hoje no vídeo. Vem comigo para você ficar mais especialista. Então hoje nós vamos falar sobre corte reto. O que é um corte reto? O nome já diz reto, compacto, com muito peso e uma estrutura bem com dinamismo, mas ao mesmo tempo com bastante peso. E eu vou desmistificar um pouquinho essa história do que é reto, quais os ângulos, como que nós vamos distribuir esse cabelo e você vai tirar muitas dúvidas no dia de hoje. Nosso vídeo é um aprendizado fantástico, vou te dar umas dicas infalíveis que nunca mais você vai errar no corte reto. Os benefícios de você fazer um corte reto é principalmente para vários tipos. Ele tanto encaixa para quem tem pouco cabelo para te dar mais volume na estrutura capilar, como também para quem tem bastante cabelo e quer valorizar esse volume. Então sempre a gente deve lembrar do diagnóstico, na conversa com o cliente e examinar esse passo a passo para que a gente execute um bom trabalho. O corte reto, ele é perfeito para mulheres, que querem mostrar muito poder, muita convicção na sua personalidade e muito estilo também, porque ele tem uma variação incrível. Tanto ele pode ser usado nos tamanhos longos, médios e curtos e até curtíssimos. Ele fica muito ousado. Quanto mais você diminuir o seu tamanho, mais ousadia você vai trazer para o seu cliente. E tem uma grande variedade. Encaixa em quase todos os tipos de rosto. Você respeitando o comprimento. Se estivermos trabalhando com um rosto mais largo, você deixa um pouquinho maior. Se tiver com um rostinho mais fininho, pode ser na ousadia do cortinho curto. Então vamos lá, vamos trabalhar lembrando sempre, diagnóstico e precisão é o que traz o corte reto para o maior sucesso para você e para sua cliente. Nós temos sempre que estar lembrando de alguns mitos, alguns conceitos que temos dentro da realização de um corte reto. Um deles é a leveza e o peso. Lembrando que sempre tudo que você vai fazer sem camadas, numa base reta, ele não vai tirar peso, não vai dar leveza, não vai dar balanço nesse cabelo. Ele vai dar sim peso, sofisticação e volume. Então você precisa prestar bastante atenção nesse diagnóstico para não ter esse mito de que vou fazer um corte reto, vai ficar muito pesado. Sim, ele vai ficar pesado, mas eu tenho algumas dicas para que a gente faça esse cabelo falar. Uma das técnicas e tendências de pensamento que eu sempre uso na minha cliente, em toda técnica que eu faço, a gente precisa olhar para aquela estrutura e prestar atenção se esse cabelo está sendo revelado, se ele está falando aonde essa cliente passa. Porque técnica por técnica, ela é só uma técnica. Mas a técnica com estilo, com visualização, personalizando o jeito de ser da sua cliente, ele faz toda a diferença. E eu tenho tipo assim, uma deixazinha, o corte precisa falar, ele precisa conversar tanto com a pessoa que está usando, quanto com todas as pessoas onde ele vai se comunicar na rua, nas festas, no trabalho, em casa, aonde quer que você ande, ele tem que falar. Então presta bem atenção nessas dicas
e nesses encaixes que nós vamos fazer passo a passo. Preste atenção no vídeo, preste atenção no detalhe, que você vai ver toda a diferença e nunca mais você vai errar. Eu fiz questão de hoje trazer um cabelo para vocês, não é um cabelo liso, escorrido, é um cabelo natural, um cabelo bem típico da mulher brasileira em quase todas as regiões do país, que é um cabelo com ondulação, um cabelo onde a gente pode estimular para ficar um pouco cacheado, que é uma tendência de moda atual e combina demais com o corte reto, com este peso. E eu vou finalizar ele de duas formas, vou finalizar ele bem liso, usando a prancha, e vou finalizar ele com waves bem natural, como se ela fosse lavar o cabelo, sair de casa, nessa pegada bem prática, bem despojada, que ela pode fazer isso em casa. É muito importante para a sua cliente, quando você, nesse lado nosso profissional, é que ela aprenda a fazer o cabelo em casa, que não fique refém de você no salão. Isso não vende. Uma das coisas assim, que tem estimulado o meu crescimento profissional é essa pegada de você ensinar, trabalhar em parceria com o seu cliente, ele sair do seu salão, do seu atendimento e fazer sozinho. E isso aí é fantástico, porque você cativa o cliente, você fideliza ele e ele vai ficar contigo para sempre. Então aqui vou mostrar o antes, no cabelo seco da nossa modelo. Ele é um cabelo totalmente bem ondulado, ó, com bastante volume. E o rosto dela é um rostinho fininho, bem delicado. Tem uma angulação triangular aqui para o queixo, que vai facilitar muito esse corte reto, onde eu vou encher, vou ter mais movimentos aqui e vai ficar perfeito. Vamos agora ao passo a passo. Então aqui está a nossa divisão, dividido ao meio, orelha a orelha, dos dois lados iguais, vértex da cabeça, esse ponto central até o occipital, essa voltinha que a gente tem aqui na nossa cabeça. Eu vou dividir aqui e vou fazer essa primeira divisão, tá? Para que a gente tenha um corte mais preciso, reto, eu vou trabalhar com mechas guias e sem elevação. Por isso que ele é corte reto, 0 grau. O que é isso? 0 grau. Eu vou trabalhar o tempo todo com o pente sobre a pele. De forma alguma, para executar um corte reto, eu posso colocar meus dedos. Porque senão eu já estou tirando ele da pele, eu já estou fazendo uma elevação, já estou fazendo uma graduação. Então é muito importante isso. Para executar o corte reto, precisamos sem elevação de dedo e o pente rente à pele. E aqui eu decido o tamanho que eu quero, Como a gente quer um corte bem usado, nossa modelo é bem antenada com a moda, nós vamos usar aqui a altura do pescoço, tá bom? Vamos deixar a base aqui. Outra dica interessante, a primeira
Mecha, eu vou cortar aqui rente à pele. Quando eu vier na segunda divisão, eu vou cortar meio milímetrozinho maior do que a mecha de baixo, exatamente para que esse cabelo encaixe. E assim sucessivamente. Vou tirando as seções e vou cortando um pouquinho sobre a mecha guia, deixando um espaço assim mínimo para que ele possa encaixar e visualmente eu tenha aquela base reta. Lembrando que eu nunca posso colocar meus dedos para não fazer nenhuma graduação, sempre em linha reta. A melhor dica de hoje é: observem a tesoura, observe o pente, observe as minhas mãos. A câmera vai estar focada aqui para você pegar todos os detalhes, tá? Então, foco, atenção. Vamos sempre conferir, tá? Isso chama-se balance. Depois do corte, eu dou uma esticadinha e vejo as duas pontas para ver se o balance do corte está correto. Eu percebi que tem uma pontinha a mais, então eu vou lá e tiro. Confiro novamente. A segunda seção, lembra? Eu falei, eu vou pentear, é muito importante isso. Mechinhas bem penteadas, cabeça reta. Cliente não pode cruzar as pernas, tá? Tem que ficar bem retinha na cadeira. E eu vou novamente, começo do meio. E vou para as laterais. Faço novamente o balance. E vou tirando seções finas. Começo sempre no meio. Aqui eu já começo a descer um pouquinho da minha mecha aqui. Lembrando que eu estou cortando o cabelo ondulado, né? Então a ondulação natural, ele já vai ter uma tendência de subir um pouquinho a cada seção que eu vier cortando. Ó. Faço novamente o balance. Tá um pouquinho maior desse lado. Eu volto na minha seção. Até chegar ao ponto do meu balance. E assim eu vou fazendo até toda essa parte de trás, com divisões na horizontal, descendo a mecha
até a minha base, tirando 1 milímetrozinho maior do que a base que eu estou, da minha base guia, para que a ondulação desse cabelo me permita um peso maior no perímetro de base. Muito importante você pentear toda a mecha, ela tem que estar no sentido do cabelo, a cabeça reta, né? E a gente começa sempre pelo meio, o posicionamento sempre pelo meio. Coloco a tesoura aqui por baixo para me dar esse apoio e eu conseguir enxergar minha mecha guia. E eu venho até ela. Eu vou para a lateral direita, sem pressão. E para a lateral da esquerda. Balance novamente. Agora eu vou parar aqui para explicar para vocês, ó, o segredo de uma base perfeita, reta, com bastante peso, principalmente em cabelos ondulados e cacheados. É muito importante que o perímetro de baixo de base seja meio centímetro mais curto, só um pouquinho. E à medida que as seções vão descendo, elas vão sobrepondo a camada de base, ficando meio centímetro um pouquinho maior, para que esse ondulado, quando ele estiver natural, eu consiga esse peso e a ideia de todo o perímetro de base reta. Chegando nesse ponto, é importante que a modelo, né, a sua cliente, esteja com a cabeça totalmente reta, tá? Nesse grau aqui, retinha, nem para trás e nem para frente, reta. Se tiver um espelho à sua frente, é muito importante que você olhe para que você foque lá no espelho se realmente ela está numa posição reta. E eu vou fazer a penúltima divisão da minha parte de trás. Nessa altura, ela já está toda centralizada, um posicionamento bem reto. Eu venho novamente com a minha tesoura por trás, fechadinha de apoio, para eu encontrar a minha mecha guia e eu corto em cima dela. A tesoura, ó, vejam que a tesoura, ela me ajuda, tá? Eu coloco ela fechada, posicionamento para separar, bem leve, de forma bem sutil, encontro a mecha guia e corto em cima dela. Novamente o balance.
importante para eu conferir se eu estou indo no rumo certo. E a última seção da parte de trás. Penteio no caimento natural, né, do cabelo. Novamente, eu venho com a minha tesoura fechada, encontro a base e vou caminhando. Parece fácil, né? É muito importante. Cabelo molhado, um creme leave-in que permite a umidade, a aumentação dos fios, me dá segurança na mecha e o corte com muita precisão, um corte reto. Vamos agora para as laterais. Vou soltar, penteio para cá. Vou usar como guia. Vamos pegar a primeira mecha. Nesse momento, o ângulo da cabeça tem que estar perfeito, bem reto. E aqui uma dica importantíssima. Eu tenho uma orelha aqui que intenciona o meu cabelo, a nascente do meu cabelo para frente. E eu tenho que dar esse desconto aqui, porque senão eu vou criar um buraco nessa base. Então, como eu vou fazer? Existem duas formas e a mais fácil e mais segura que eu acho é livrando, colocando esse cabelo para cá, tirando a parte da frente da orelha, tá? Olha aqui. Porque aqui eu não tenho esse cabelo encostando. E eu faço esta base aqui. Então, essa primeira mecha vai ser aqui. Esse eu vou deixar ele separado para fazer no final, tá? Para que eu trabalhe de uma forma mais segura. Venho com a tesoura aqui, acho a minha mecha guia, certifico que meu pente está bem reto e apoia no ombro. E eu vou cortar, tá? E aí eu vou ter esse balance reto. Novamente, tiramos uma mecha fina. Livro da frente da orelha. Penteio aqui por trás. Apoio e achei a minha mecha guia e eu vou suavemente corto. Até o meio da sobrancelha, eu vou fazer nessa técnica.
Retiro o balance da orelha, onde ela não me atrapalha. Confiro se a cabeça está reta. Coloco minha tesoura atrás. Posiciono na mecha guia e corto. E agora eu vou fazer toda essa junção. Cabeça da minha cliente vou inclinar um pouquinho para lateral, muito pouco. Venho com a minha tesoura, retiro metade dessa mecha. Tesoura atrás. Corto. E agora o restante vem com ela, acho a minha mecha guia, e com isso eu livrei o balance aqui da orelha. Vamos fazer do outro lado e mostrar novamente de uma forma mais... Fiz todo o balance, as laterais, a parte da frente. E agora a gente vai finalizar secando esse cabelo. Tá? Vou secar para que a gente faça a segunda parte do corte, que é a conferência dele seco. Para isso ele precisa estar bem lisinho, alinhado, para eu ver todo esse balance de perímetro, se não tem nenhum cabelinho, né, saindo fora do lugar, e eu tenha realmente meu objetivo alcançado. Então não se preocupe se você vai errar a primeira vez que você for fazer esse corte. É imprescindível você não usar seus dedos, usar sempre na linha de 0 grau, né, o pente, rente a pele, e depois na secagem, o cabelo seco, você pede, abaixa, confere as pontinhas, confere se sobrou alguma ponta para você corrigir, e assim sucessivamente você vai aprimorando essa técnica. E eu gosto muito de dizer isso, porque aqui, assim, nós sempre falo no meu canal que nós estamos numa via de mão dupla. E é imprescindível sempre mostrar minha vulnerabilidade.
Somos profissionais, eu já tenho 36 anos de carreira, mas isso não quer dizer que eu não erre, não quer dizer que eu não faça sempre uma conferência, não quer dizer que não fica uma pontinha, e quando eu seco, alinho, eu não vejo um detalhe que eu preciso corrigir. Isso faz parte do nosso lado profissional, né? Do nosso aprendizado. Cada cabelo ele responde de uma forma. Aqui nós estamos trabalhando com um cabelo que tem um movimento de ondulação. Então essa ondulação ela pode sair um pouquinho do lugar. Então não se preocupe com isso. Faça o corte na precisão da técnica, a 0 grau, pente sobre a pele. Depois você seca, confere e tira todas as sobrinhas que estiverem passando fora do lugar. Combinado? Longo aparece o rosto. Seu queixo fino é centradão. Sim. Né? Então aqui ele tá. Esse preenchimento aqui dessa base, desse corte reto, olha aqui, que interessante, gente. Olha lá pelo espelho, tá vendo? Tá vendo? Ó, tá numa base exatamente onde falta no rosto dela, onde tem esse vazio do queixinho afinado, ó. Então, eu coloquei cabelo aqui, mantive essa base. E o que aconteceu? Encheu, valorizou e deixou o rosto dela na simetria do rosto oval, mais ovalado, que é o rosto perfeito. Terminei o corte, fiz o acabamento com a prancha e como eu falei para vocês, como o cabelo da nossa modelo é ondulado, né? Aparentemente, vocês olhando aí, tá ok, olhando assim de longe tá ok, mas eu vou mostrar um detalhe. Pedi para ela baixar a cabeça e eu vou ver algumas mechinhas que ficam escondidas, como eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Então aqui eu vou fazer só o acabamentozinho de alguns detalhes com a pontinha da tesoura. E o cabelinho que sobrou no meu corte, né? Uma vez você conferindo tudo, ele está pronto para você usar ele retinho ou usar ele com waves natural, né? Deixar ele todo nesse
aconteça. Vou abaixar um pouquinho, vamos conferindo essa parte de trás. Por isso a importância de deixarmos assim um pouquinho as seções um pouquinho maiores, porque na hora do acabamento eu tenho o cabelo, né, um pouquinho de cabelo para fazer essa conferência. Sempre a 0 graus, ó, não estou colocando o dedo, tá? Eu venho com a tesoura. Esse lado do cabelo dela é mais pesado, ele tem um caimento mais compacto, tem mais cabelo, né, do lado esquerdo. E aqui finalizando, né? Corte, pra vocês verem, balança um pouquinho, Nath, ó. Encaixe, pode balançar, pra gente ver todo o encaixe perfeito. Ó, vocês veem o cabelo encaixando e com esse movimento, né, falando, e realmente um corte de base reta a 0 grau, onde foi construído para manter todo o peso, né, e ao mesmo tempo ele tem um movimento natural, que é muito sofisticado, né? Eu acho assim, o corte reto, ele traz muita feminilidade, muito poder, empoderamento na mulher, né? E essa parte assim compacta, né? O peso que ele mostra, ele traz muito poder e autoafirmação num corte só. Tem que aproveitar essa forma descontraída da gente estar usando, tanto na forma natural, ondulada, quanto na forma lisa. E hoje a versão, para vocês verem a técnica de precisão mais forte, eu deixei a finalização lisa, tá? Passei a pranchinha, né? Finalizamos para vocês verem a estrutura do corte fio reto 0 grau. Gostaram? O que acharam? Gostaram? Deixa aí nos comentários, coloque aí tudo, todas as dúvidas, se vocês querem ver outros tipos de corte, outras formas de cortar o cabelo, vai deixando aí no link, nos comentários, que eu terei o maior prazer em dizer para vocês tirar todas as dúvidas, ensinar todo passo a passo e mostrar tudo para vocês, porque aqui a gente não fala só de técnica, a gente fala também de conhecimento. Estamos aqui para darmos as mãos e seguirmos juntos, né? Porque juntos nós somos muito mais fortes.